Irmãos, nesse momento nós vamos passar a palavra ao reverendo Alain, que vai trazer então a meditação desta noite. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e faremos a leitura alternada dos versículos 12 a 22. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 22. Eu convido a igreja também a se colocar em pé. Diz assim a palavra de Deus: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Vamos curvar as nossas frontes e elevar mais uma oração ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunir aqui hoje à noite. Nós estamos aqui celebrando, Senhor, a morte e ressurreição do Teu Santo Filho Jesus. Que o sangue derramado na cruz possa nos lavar mais uma vez de todo pecado, possa mais uma vez, Senhor, levar cada um de nós a Te servir cada vez melhor e, sobretudo, que a ressurreição do Teu Santo Filho Jesus possa ser motivo de alegria, porque nós sabemos que um dia nós também ressuscitaremos e nós agradecemos por esse dia, agradecemos por toda a parte em que o Teu Evangelho da Graça está sendo proclamado, e também nós Te agradecemos, Senhor, por cada parte deste culto que já transcorreu e que Te honrou. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. A palavra de Deus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Isso está em João 11, versículos 25 e 26. E há uma pergunta depois: Tu crês nisso? Tu crês nisso? Há uma pesquisa que foi realizada recentemente, no mês de fevereiro deste ano, pela BBC, na Inglaterra. E lá percebeu-se que, na realidade, não é todo mundo que crê, não são todos os cristãos que creem nesta declaração. Na realidade, do total dos cristãos da Grã-Bretanha, 23% não acreditam na ressurreição de Jesus. Nós estamos falando de cristãos, não estamos falando de pessoas em geral.
porque já no caso do público em geral, essa descrença é de 50%. Nós temos também que 17% das pessoas somente acreditam na versão bíblica da ressurreição, palavra por palavra. Somente 17% na Grã-Bretanha acreditam que a ressurreição de fato tenha acontecido. Na realidade, nós estamos vendo também no texto que acabamos de ler, que essa também era a situação em Corinto. Corinto, de certa forma, era uma cidade extremamente complicada. Uma cidade com 500 mil de habitantes que concentrava tudo aquilo que havia de pior no paganismo daquela época. Lá havia o culto de Apolo, havia o culto de Afrodite, com 1000 sacerdotisas, e eram ambos cultos dedicados ao sexo, ao prazer e à devassidão. Havia prostitutas cultuais, o que explica, inclusive, as advertências que o apóstolo Paulo faz no capítulo 6, quando ele diz: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então nós vemos que havia um perigo muito grande, muito premente em Corinto, e boa parte da congregação que tinha sido fundada, da igreja que tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo, tinha voltado, na realidade, tinha retrocedido, tinha regredido e tinha caído novamente na prática desses cultos pagãos. Outra parte, entretanto, se achava muito espiritual. Achava que já tinha deixado de ser crente comum para alcançar uma categoria superior de supercrente, de pessoas extremamente espiritualizadas. E essas pessoas sustentavam que, na realidade, a ressurreição já tinha acontecido. Ela tinha acontecido já eles estando vivos, porque eles acreditavam que a ressurreição nada mais era do que a regeneração. Então eles pensavam: o Espírito Santo nos ressuscitou para uma vida nova, de tal maneira que para eles ressurreição era somente nesse sentido de regeneração. Não acreditavam que pudesse haver uma ressurreição dos mortos. Eu não sei se os irmãos prestaram bem atenção aqui, no final do versículo 12, é dito: porque, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Parece óbvio que a ressurreição seja de mortos. Isso se chama um pleonasmo em português. Mas, na realidade, havia necessidade de qualificar a ressurreição da carne, a ressurreição do corpo, a ressurreição dos mortos, para quem acreditava somente numa ressurreição espiritual. Então nós vemos aqui os vários desafios do apóstolo Paulo numa igreja que, guardadas as devidas proporções, era como se fosse uma congregação plantada em Sodoma e em Gomorra. Os desafios para o apóstolo Paulo agora corrigir os excessos, tanto os excessos da carne, por um lado, como os excessos de soberba, de vaidade, eram imensos. Nós vemos que o apóstolo Paulo faz uma pergunta no versículo 12, e que logo a seguir nós temos 6 declarações condicionais. Nós temos se não há ressurreição de mortos, se Cristo não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, se os mortos não ressuscitam, se Cristo não ressuscitou, e por fim, no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Então, esta é a segunda parte em que o apóstolo Paulo, por meio dessas declarações condicionais, analisa quais são as consequências para aqueles que não acreditam na ressurreição. Para cada declaração há uma consequência nefasta. E logo a seguir, a partir do versículo 20,
o apóstolo Paulo afirma, então, a existência da ressurreição. A ressurreição do corpo, a ressurreição literal, a ressurreição dos mortos, e mostra também algumas consequências positivas dessa ressurreição. Então, nós podemos dividir, a grosso modo, esse texto em 3 partes. A primeira parte, a pergunta provocativa do versículo 2, do versículo 3 ao versículo 19, as declarações condicionais, que, através das quais o apóstolo Paulo vai analisar as consequências negativas do fato de não acreditar na ressurreição. E, por fim, a última parte, em que se afirma a ressurreição corporal e em que se afirma também as consequências positivas que advêm da ressurreição. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, já estava às voltas com o mesmo problema em Éfeso. Ele diz assim: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. E nós vemos exatamente o mesmo problema se descortinando na igreja de Corinto. Nós sabemos que havia também uma propensão muito grande em desprezar o corpo, de tal maneira que não fazia sentido para os membros de Corinto uma ressurreição física, quando o principal era somente a salvação da alma. Então nós vemos o apóstolo Paulo salientando que a salvação, ela é global, ela não é somente da alma, mas ela é também do corpo, porque o ser humano foi criado corpo e alma. E nós vemos também essa necessidade de, junto a uma população que foi helenizada, que foi impregnada pelo pensamento grego, de refutar isso tudo. A gente se lembra das críticas que foram levantadas com o apóstolo Paulo em Atos 17. Diz assim a Bíblia nos versículos 18 e 32: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. E no versículo 32 a gente escuta a seguinte declaração: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. Então, é exatamente isso que estava acontecendo naquela igreja em Corinto. Uma parte que se achava extremamente espiritualizada achava que não havia mais necessidade de ressurreição do corpo, que o corpo era o túmulo da matéria, que não haveria necessidade dele ressuscitar e que, consequentemente, a salvação consistia somente na salvação da alma. Nós vemos então o apóstolo Paulo retrucando de forma bíblica a esses irmãos de Corinto. Nós temos no versículo 13 uma hipótese que está sendo levantada. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Nós poderíamos aqui citar vários versículos mostrando que isso não é verdade. Nós temos Mateus 26, 32, uma palavra do próprio Jesus que declara: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Nós temos João 6, 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Também no versículo 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós temos 2 Coríntios 4, mais um exemplo, no versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus
e nos apresentará convosco. Então, nós podemos dizer que a cada uma dessas declarações condicionais corresponde, na realidade, o contrário, a afirmação da ressurreição corporal, da ressurreição literal, e não no sentido espiritualizado que os membros da congregação em Corintos achavam que deveria ser. No versículo 15, fala-se em falsas testemunhas de Deus. Isso é muito importante porque tudo aquilo foi testemunhado. A primeira parte do capítulo 15 se dedica, inclusive, a fazer um relato histórico de tudo aquilo que aconteceu. E o apóstolo Paulo não se furta a citar as testemunhas. Diz que apareceu a Cefas, que Jesus apareceu a Cefas, e depois apareceu aos 12, que depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até aquele momento. Ou seja, se houvesse dúvida, esses irmãos poderiam ser procurados para esclarecer essa dúvida e afirmar que, de fato, a ressurreição tinha acontecido. Foi visto também por Tiago, mais um apóstolo, e depois, mais tarde, por todos os apóstolos. O que é importante aqui é se lembrar de que, inclusive, o fator para a escolha dos apóstolos tem a ver exatamente com o fato deles ter vivido com Jesus e testemunhado tudo. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 21. A partir do versículo 21 é dito: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentro nós foi levado às alturas, um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. E é a partir disso, então, que foi escolhido pelo lançamento de sortes, Matias, para preencher o lugar de Judas. Então nós vemos que o fato de ter convivido com Jesus e de ter testemunhado a sua ressurreição é um requisito indispensável para ser apóstolo naquela época. E por isso que não pode ter apóstolo hoje, porque nenhum apóstolo se encaixa nesta definição. Nenhum apóstolo, aqueles que se dizem apóstolos hoje, não conviveram com Jesus, não presenciaram a sua ressurreição e também não presenciaram a sua ascensão. Então nós vemos a importância aqui dessas testemunhas, o fato de que o relato bíblico está devidamente ancorado na história, em fatos objetivos, em fatos que na realidade aconteceram, por mais estranhos que eles possam parecer, porque de fato não é todo dia que alguém ressuscita, mas essa ressurreição ela tomou parte, ela aconteceu em alguma parte da história. Então nós vemos aqui essa afirmação das testemunhas. Ele, de certa forma, se faz o advogado do diabo. Ele diz: olha, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, quando na realidade todo mundo sabe que havia muitas e muitas testemunhas e que o simples fato de existirem apóstolos queria dizer que todos eles tinham presenciado a ressurreição. Era a condição sine qua non para ser apóstolo. Não pode haver apóstolo que não tenha presenciado a ressurreição. E nesse sentido, o apóstolo Paulo também se encaixa. Ele que também presenciou o Senhor ressurreto, o Senhor Jesus ressurreto. Nós vemos também que a partir do versículo 16 até o versículo 18, há uma argumentação no sentido de sustentar que, se de fato a ressurreição não tivesse acontecido, cada um dos membros da igreja em Corinto, e nós também,
estaríamos perdidos nos nossos pecados e delitos, perdidos de forma irremediável, porque ninguém poderia nos justificar. Nós temos uma declaração na Bíblia, em Romanos 4:25, onde o apóstolo Paulo diz assim: o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por causa da nossa justificação significa para a nossa justificação. Tendo em vista a nossa justificação, significa que o Senhor, que arcou com a culpa, com a responsabilidade penal pela nossa causa, pelos nossos pecados, Ele, sendo justo, nos justificou, nos declarou justo, Deus, o Pai, emitiu uma sentença de absolvição, uma sentença declarando que, a partir daquele momento, nós seríamos justificados. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos sido justificados. Naturalmente, sem sermos justificados, nós não seríamos santificados também não. Nós não seríamos chamados, nós não seríamos, no fim, glorificados e, naturalmente, nós não seríamos ressuscitados. Tudo isso seria consequência de dizer que a ressurreição é inútil, que ela não aconteceu ou que ela não precisa acontecer. Então, o apóstolo Paulo, por meio de todo esse raciocínio, coloca em xeque o raciocínio dos membros da igreja em Corinto. Ele diz: olha, se for do jeito que vocês estão dizendo, é isso, na realidade, que aconteceria. Nenhum de vocês seria salvo, nenhum de vocês seria justificado, nenhum de vocês seria santificado, e nenhum de vocês, no fim, na consumação do reino, poderia ter a oportunidade de ser ressuscitado. Então nós vemos aqui um raciocínio que é implacável e que derrota, argumento após argumento, toda a falácia dos irmãos naquela igreja. No versículo 19, o apóstolo Paulo, de certa forma, faz um desabafo. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É exatamente isso que estava sendo, o caso dos irmãos naquela igreja. Eles tinham vista curta, só enxergavam, se achando muito espirituais, na realidade tinham uma visão extremamente limitada, somente para esta vida, sem enxergar que, na realidade, a ressurreição do corpo é condição para a nossa salvação total. Enquanto o nosso corpo não foi ressuscitado, ainda não desfrutamos da plenitude da salvação. Ainda não desfrutamos da totalidade da salvação. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo, conforme está dito em Romanos 8:23. A redenção do nosso corpo é ela que nos garante a salvação total. E esse desabafo, na realidade, ele antecede a famosa declaração do apóstolo Paulo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Agora, efetivamente, ele deixa de falar no condicional, ele deixa de enumerar as consequências negativas que adviriam da negação da ressurreição e passa a afirmar ousadamente a ressurreição. Ele diz, na realidade, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Essa palavra primícia é extremamente importante. As primícias em Israel eram os primeiros frutos que se dedicavam a Deus. De certa forma, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Cristo é o primeiro de uma grande colheita de pessoas, de crentes, que vão ser ressuscitados. E o primeiro que está sendo ressuscitado
de uma leva, de uma legião de crentes que vão ser ressuscitados. E essa certeza o leva depois a enumerar condições também positivas, não mais negativas desta vez. Porque ele diz, visto que a morte veio por um homem, Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. Antes ele diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Da mesma forma que Adão foi o representante da raça caída e o representante da raça caída, Jesus é o representante da nova humanidade, da humanidade redimida, daquele que vai ressuscitar para a glória, não para o juízo, não para a condenação. Nós podemos imaginar também que era muito fácil para aqueles irmãos em Corinto negar a ressurreição corporal, porque seria uma maneira de evitar o juízo, de evitar também a ressurreição como uma possibilidade de juízo sobre eles. Eles que estavam levando vidas dissipadas, ou que estavam sendo cobiçosos, arrogantes, soberbos, se admitissem a ressurreição, significa também que Jesus, ele ressuscita como juiz. Significa que ele julga o povo dele antes de julgar os outros. Significa também que haveria dureza, certamente com relação a esses irmãos, nesse julgamento, nesse juízo. Então nós entendemos também que muitos irmãos daquela congregação, daquela igreja, se recusavam a aceitar a ressurreição também por uma questão de praticidade, de comodismo, porque não queriam ser confrontados por Jesus na condição de juiz das suas almas. Então nós temos aqui o anúncio de uma boa nova, o anúncio, na realidade, que nos reúne aqui hoje à noite, motivo de alegria, de saber que nós seremos ressuscitados na consumação do reino, para a glória, porque o nosso Senhor foi ressuscitado. Porque se de fato ele não foi ressuscitado, nós também não ressuscitaremos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Nós nos apossaremos então do reino que nos será dado também participar, do qual nos será dado participar por meio de Jesus. Nós sabemos que Jesus falou, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Isso está em Apocalipse 1:18. E nós temos essa certeza também de que a morte é o último inimigo a ser derrotado, como isso consta inclusive nesse capítulo mais adiante. A morte, último inimigo a ser derrotado. E nós vemos também a importância da terminologia utilizada nesse trecho que acabamos de estudar hoje à noite. A palavra vida, a palavra ressuscitar, a palavra Cristo, a palavra homens, tudo isso aparece de tal maneira que o foco é que Cristo ressuscitou e que aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão. Que isso possa ser o motivo da nossa alegria, que isso possa ser o motivo do nosso regozijo, não apenas hoje, mas para todo sempre, e que possamos sair daqui convictos, mais uma vez, e cheios do Espírito Santo para pregar essa verdade a todos aqueles que ainda não a conhecem. Amém? Vamos nos levantar e elevar mais uma oração ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua palavra que nos nutre, que nos consola, que nos dá alegria, que nos dá regozijo, porque ela afirma categoricamente que o Senhor ressuscitou, não na nossa imaginação, não de forma figurada,
mas de forma real. E que nós também ressuscitaremos na consumação do reino, em carne, em corpo, de fato, de maneira real. Nós te agradecemos, Senhor, por reafirmar esta verdade hoje, quando tanta gente ainda desconhece, quando tanta gente ainda não crê na ressurreição de Jesus, quando muita gente ainda segue o mesmo raciocínio negativo seguido pelos irmãos em Corinto. Que possamos ser abençoados, Senhor, por Ti mesmo, que possamos ser conduzidos, Senhor, à pregação do Teu Evangelho com mais força, com mais convicção, com mais, Senhor, resolução. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, na certeza de que a nossa oração será atendida por Ti da melhor maneira possível. Em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém.